Bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin. Eu já estou prevendo aqui que este aqui vai ser um vídeo que vai me dar um pouco de trabalho, porque esse livro aqui tem uma fanbase assim enorme, gente. Muita gente ama esse livro de paixão. E ele não é pouca porcaria, ele é vencedor de prêmios como Nebula e como Hugo. Para quem não conhece nem o Nebula nem o Hugo, são dois prêmios que contemplam literatura de ficção científica. Então sim, eu tenho aqui em minhas mãos, né, hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que é um clássico da ficção científica. E é muito complicado a gente fazer qualquer tipo de crítica em cima de um livro que é tão amado, não só por causa da autora, que também é uma autora super conceituada dentro da ficção científica, mas também pelos temas abordados aqui nesse livro, que são temas super atuais e super importantes de serem discutidos também. Então calma, antes de você ir aí no seu teclado, me xingar porque eu não gostei do livro, ou me dizer que eu não gostei do livro porque eu não entendi, tenha em mente que a minha crítica é a respeito desta edição que eu li. Essa edição não tá legal não, gente. E assim, eu fico muito preocupada quando eu vejo tanta gente falando em blogs, em canais, maravilhas sobre um livro, que quando eu leio eu vejo tanto problema, mas tanto problema na edição, que eu fico assim, meu... Mas calma, a gente vai chegar lá. Mas vamos lá, vamos começar a conversar sobre esse livro. Primeiro eu vou falar sobre a história e por que eu acho que esse livro é tão importante ainda hoje. Esse livro foi escrito, se eu não me engano, em meados dos anos 60. E uma das coisas mais interessantes nessa edição é o texto introdutório, escrito pela própria Úrsula, no qual ela vai dar uma explicada aqui nesse conceito de ficção científica que eu achei sensacional. Ela vai simplificar a coisa e vai dizer o seguinte: ficção científica não vai prever o futuro. A ficção científica vai te dar uma outra visão dos dias de hoje, com uma cara de fantasia. Esse fantasia aqui tá entre aspas, tá? Para discutir assuntos espinhosos dos dias de hoje. Aqui no caso, né, meados dos anos 60, mas são questões que permeiam a nossa vida e provavelmente vão permear ainda por muitas gerações, infelizmente. O que acontece? Nesse livro aqui nós temos um terráqueo que faz parte de uma organização chamada Ecumen. Esse Ecumen é como se fosse assim mais ou menos a ONU. Então existem, se eu não me engano, 84 planetas que fazem parte desse Ecumen, e este homem, então, este terráqueo, ele é o responsável por conseguir mais aliados ali para essa organização. Essa organização, ela não tem assim fins lucrativos, é mais uma organização para troca de conhecimentos e coisas do tipo. Então a proposta aqui é muito bacana. Só que aí o que acontece? Ele vai parar nesse planeta, que eu vou chamar de Inverno, ele tem um outro nome também, mas as pessoas o conhecem como Planeta Inverno porque faz muito frio ali. E os habitantes desse planeta não têm sexo definido. Eles são seres unissex e, se eu não me engano, uma vez por ano acontece ali um período X, que é como se fosse ali o período do cio desses habitantes desse planeta, em que características mais femininas ou mais masculinas ficarão à tona nessas pessoas. E aí sim, eles vão ter relações e vão gerar novas vidas. E aí uma das coisas curiosas é que, caso durante esse período as suas características masculinas venham à tona, você pode engravidar também. Então a questão de gênero não existe aqui nesse planeta, veja só você. E é muito estranho o relacionamento desse terráqueo com essas pessoas quando ele chega até lá, porque ele fica tentando buscar características mais afeminadas ou mais masculinas nessas pessoas que ele vai encontrar por lá. E a gente vai ter também nesse livro, durante todo o tempo, um subtexto de preconceito racial que vai te fazer pensar em várias coisas aí também. Primeiro que é o seguinte, este terráqueo, ele é um homem. E para os habitantes desse planeta, se você fica 100% do seu ano com características ou de homens ou de mulheres, você é um pervertido. Você é um pária da sociedade. E para agravar a situação deste terráqueo, além dele ser 100% homem, ele é negro. Tanto é que tem um momento aqui no livro em que esse terráqueo está lá conversando com o líder ali daquele lugar onde ele está, o imperador ali daquelas terras, e esse imperador vai perguntar pra ele: mas todas as pessoas do seu planeta são tão escuras quanto você? Então só por esses motivos que eu já pontuei aqui pra vocês, já dá pra entender que esse aqui não é qualquer livro, é um livro bem importante, que todo mundo devia ler, enfim, aquele tipo de coisa, pra pensar, pra discutir, até mesmo em escolas, eu acho que seria bacana a discussão desse livro. Só que ele é muito mais do que isso também. Ele vai mostrar pra gente também problemas políticos que vão ser muito semelhantes a problemas políticos que a gente vive no nosso planeta. Tem um momento também muito interessante, muito impactante aqui nesse livro, em que esse terráqueo vai ser perseguido por um motivo X ali, vai ser capturado, vai passar por torturas, assim, que vão lembrar muito aqueles relatos de torturas em que a gente lê, ou que a gente fica sabendo de alguma forma através de documentários, aulas em faculdades, etc., a respeito de como foi complicado o período da ditadura, não só no nosso país, mas em outros países também. Então,
Tem tudo isso aqui nesse livro. Além disso, aqui na contracapa desse livro tem uma frase que eu vou ler pra vocês, de uma pessoa chamada Michael Moorcock. Eu não sei se ele também é autor de ficção científica, desculpa, gente, não conheço. Mas ele diz o seguinte: tão profuso e original em sua inventividade quanto O Senhor dos Anéis. Vocês sabem que eu tenho mania de ler absolutamente tudo do livro. Eu leio a contracapa, eu leio todas as orelhas, enfim. Quando eu li isso aqui eu falei, pretencioso, não? Mas não, depois que você termina de ler o livro você entende essa frase. É mais ou menos a questão de construção do mundo e da jornada que esse personagem vai precisar fazer num dado momento com um amigo que ele vai fazer ali naquele planeta, que é uma pessoa que se sente responsável por ele, enfim. Mas além da questão dessa jornada, existe também a construção de mundo, que é muito interessante. No início do livro a gente tem alguns capítulos intercalados com lendas deste lugar. E todas essas lendas vão ter um motivo para estarem aqui nesse livro. Tudo vai se conectar no final do livro, fiquem tranquilos. Se vocês estiverem lendo falando, mas o que essa história tem a ver com isso? Vai lendo, vai por mim. E são lendas muito interessantes. Eu vi algumas pessoas dizendo na internet também que as primeiras 60 páginas ou 100 páginas, agora eu já não me lembro, são as mais áridas do livro. E pra mim foi o contrário. Eu gostei muito mais da apresentação de mundo, dessas lendazinhas que vinham permeando o livro todo, do que da metade pro final, que é quando acontece essa jornada com esses dois personagens, enfim. Então eu espero que eu tenha conseguido fazer você entender que isso aqui sim é um livro muito interessante. Agora vamos aos problemas que eu encontrei nessa edição. O que acontece aqui, minha gente? Toda vez que eu pego um livro e que eu noto que tem alguns problemas de revisão, porque assim, quando a gente fala assim, a tradução não tá muito boa, você tem que lembrar que a tradução não é a última etapa. Depois da tradução entra a revisão, entra aquele cara que vai dar o ok pro livro pra gráfica, enfim, vocês tem que entender isso, tá? Então qual é o meu costume? Toda vez que eu vejo problemas num livro traduzido, eu vou até a ficha catalográfica pra ver se houve revisão. Se houve revisão, tem que ter o nome do revisor ali no livro. E qual não é a minha surpresa, quando eu vou à revisão, eu descubro que tem duas revisoras. E aí a gente vai encontrar problemas nesse livro, desde palavras que estão juntas, e aí você começa a ler o texto e você pensa assim, pode ser um neologismo, pode ser assim que nesse planeta as pessoas falem, ou no futuro as pessoas vão falar dessa forma, enfim, é um livro de ficção científica. Só que quando você passa por várias palavras que estão juntas e que não fazem o menor sentido, você começa a perceber que faltou simplesmente alguém ir lá e clicar no tab para separar aquelas duas palavras. Elas estão juntas porque é um erro de digitação. Aí alguém pode dizer assim, isso pode ser um problema da tipografia. Ok, lembra que eu falei pra vocês que o livro é intercalado com lendas? Então você tá lendo um capítulo, aí entra uma lendazinha, aí tem todo um preâmbulo da lenda, né? Vai dizer onde foi encontrado aquele escrito, nananã. E aí tudo bem, só que chega uma hora no texto, gente, em que os capítulos são intercalados de acordo com o narrador. Então em alguns momentos você tem o terráqueo narrando a história, em outros momentos você tem o nativo do planeta Inverno falando. E assim, gente, você não nota a menor diferença entre as vozes desses dois personagens tão diferentes. Quando você começa a ler um capítulo em que a pessoa está falando de si mesma na terceira pessoa, e aí você pensa assim, ué, mas eu não estou lendo uma biografia de um jogador de futebol, sabe? Então eu sei lá, quando foi que eu notei pela primeira vez que não era o terráqueo quem estava falando, e sim o outro personagem. Isso é um problema grave. Aí alguém pode dizer assim, mas vai ver, a autora quis fazer assim no livro dela. Não posso dizer porque eu não cotejei. Mas é uma autora tão premiada, tão conceituada, que eu acho um pouco difícil ela não ter diferenciado esses dois narradores no livro dela. Teve um momento aqui que eu comecei a pensar naquele livro 4 do Divergente. Vocês viram meu vídeo em que eu falei com vocês sobre essa trilogia? Caso não tenham visto ainda e tenham interesse em ver aquele vídeo, eu vou deixar o link lá na descrição, tá? Mas o que acontece? Naquele vídeo eu contei pra vocês que tem um dos livros ali da quadrilogia, na verdade, em que você tem a troca de narrador e a voz é a mesma. Só que assim, embaixo do capítulo, né, do título do capítulo, você tem sempre o nome do personagem que está falando. Eu fiquei pensando aqui, poxa vida, podia ter o nome do personagem aqui também. Então assim, ok, é um livro muito bom, que tem uma temática muito interessante, que traz alguns temas para discussão aqui pertinentes, tá? É um livro que tem uma bela importância, para não dizer outra coisa, mas essa edição não tá legal. Sinto muito. E aí vocês vão falar assim pra mim, você vê defeito em tudo, você não é parâmetro. Bom, gente, eu conversei com outras pessoas que tinham lido e amado esse livro também, elas tinham me dito a mesma coisa, né? Revisão faltou, né? Então,
Eu vou indicar o livro para vocês, mas eu vou indicar o livro pela autora, pela história, e eu vou indicar o livro em outra edição. Então eu gostaria que você que ficou interessado, mas que também não tá querendo pagar R$40 num livro mal revisado, você pergunte lá pro Videl, vou deixar o link pro Videl lá embaixo. O Videl fez um vídeo antigo, antes de sair essa edição aqui da Aleph, ele falou sobre uma edição antiga do Círculo do Livro, que ele acho que ele tinha comprado num sebo, alguma coisa do tipo. Ele também não gostou muito do livro não. Mas enfim, vou deixar esse vídeo lá embaixo, vocês perguntem lá pro Videl como é que é essa edição do Círculo do Livro. Talvez valha mais a pena, se você tem tanto interesse em ler esse livro assim, tá? E se você lê em inglês, fica sempre a dica pra você ler no original. Ah, mas eu não leio em inglês, eu já tenho esse livro aqui em casa, e agora o que eu faço da minha vida? Enfim, leiam o livro, sabendo que é um livro que tem problemas. Enfim, fica a dica pra vocês de um livro sim importante, cheio de questões interessantes aqui para serem lidas. Quando você chegar no momento ali da jornada dos dois personagens, você vai perceber que vai virar uma lenga-lenga danada, uma repetição, assim, sei lá, você vai ler 100 páginas de pessoas reclamando do frio, da neve, da falta de comida. Aí vem o outro personagem, que talvez você perceba ou não que é outro personagem falando a mesma coisa, o frio, a falta de comida, a neve. Mas essa questão de repetição, né, de você entrar numa espiral de repetição, tem um certo motivo de ser, né? Às vezes quando você tá lendo um livro que tem muita repetição, é para que você entre na espiral junto com o autor e com os personagens, para sentir aquilo ali que tá sendo exposto também. Então, e é isso. Vamos encerrar. Fica a dica pra vocês então de um livro com problemas. Pelo menos essa edição aqui tem vários problemas. Eu só expus alguns aqui pra vocês. Além do vídeo do Videl, né, que não gostou tanto assim do livro, eu vou deixar lá embaixo também o vídeo da Nayara, que amou de paixão esse livro. Então, enfim, não fiquem tão bravos assim comigo, porque eu não gostei tanto assim desse livro. Não achei que ele mudou minha vida, nem nada. Mas também pode ser por causa da edição que eu tenha lido e... deixa eu entender. Então não deixe de conferir o box de informações. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se não gostou também, gente, sinto muito. Vamos conversar nos comentários, tá bom? Beijo pra todo mundo. Até mais!